Ei. Só a gente, mais ninguém. Ó, já estamos ao vivo já. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho. O pessoal tá chegando. Que coisa boa. E ó. Bom dia. Estamos hoje fazendo café Inspiração na Estrada, indo para Paraty. Olha, para abrir o Festival de Dança de Paraty. Pessoal entrando. Um beijo no coração, que coisa boa. Olha quem tá aqui comigo, minha parceirona de estrada. E hoje, gente, hoje é o dia de um outro cafezinho. Hoje é café de estrada, né? Quem viaja gosta de dar uma paradinha, tomar um café de estrada. Ó, bom dia! Tchim! Muito bom, Angélica! Viva açúcar! A gente merece, gente, uma açúcar. Já vamos começar, enquanto o pessoal tá entrando, a gente vai aqui adoçando, né? Adoçando o dia, adoçando o café. Oi, meus amores, bom dia, bom ter vocês aqui comigo. A gente está numa luta grande, mas é bom ver os amigos por perto. Bom ver vocês aqui acompanhando tudo. Cada lugar que eu passo, eu e a Denise, Tintim. Cada lugar que a gente passa, a gente escuta. Vocês têm um teletransportador? Vocês estão no Rio, estão em Paraty, estão em Mangaratiba, estão lá em Friburgo? É assim, gente, é todo vapor. Né? A gente está democratizando a cultura, fazendo acontecer em cada cantinho do estado. Obrigada pela presença de vocês. Vamos ver como é que tá esse cafezinho aqui. Que delícia! Ótimo, ótimo! Então vamos começar, que hoje o papo vai ser demais. Vocês que estão aí já conhecem essa dupla dinâmica, né? É isso aí, dupla dinâmica, ninguém aguenta, gente. Essa energia que a gente tem. Nem a gente tá aguentando mais. Muito bom. Então eu tô hoje aqui com a Denise Aquarone, presidente do Colegiado Estadual de Dança. E eu sou a vice-presidente do Colegiado Estadual de Dança, muito inspirada nessa mulher incrível, que tem uma visão muito diferenciada quando fala de política pública estruturante. Ela é a pioneira, já busquei muitas pessoas para tentar entender, e ela é que realmente teve essa grande visão dessa importância, da importância da gente aglutinar, organizar, para realmente fazer acontecer. Ó, quem está entrando agora, um dia abençoado, um beijo no coração. E como a gente não pode começar um bate-papo sem espichar, a gente hoje está apertadinha, mas a gente vai alongar mesmo assim. Ó, vamos entrelaçar o dedo aí quem está em casa. Vem comigo, Denise, dá aquela espichada. Ah, meu Deus, estica tudo. Solta, solta, solta. Puxa a cabeça para um lado. Ah, libera. Puxa para o outro. Ah, puxa para frente. Isso, agora alonga lá em cima. Vocês que estão em casa, façam. A gente está aqui com uma mesa na frente, não vai conseguir. Relaxa o corpo lá na frente, por cima das pernas. Isso, alonga essa coluna. E, gente, é isso. Alongamento, café, sorriso no rosto, bom humor. E a gente começando o dia todo vapor. Um beijo no coração de quem chegou agora. Obrigada. Tô vendo uma galera do bem aqui. Lu Guedes, Maria Luísa Nobre, Angélica. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Muito, muito obrigada. Vamos lá. O nosso papo, eu e a Denise, eu já conheci a Denise há muito tempo atrás, quando eu fiz meu curso de reciclagem para maître de balé. Gente, não vamos falar números. Dispensa números. E eu fiz meu curso de reciclagem na academia da Denise. Na época a gente, né, ficou só empática. Academia, olha só, as pessoas vejam bem, nem sabem, nem imaginam isso, né? Denise, exatamente. E nós fizemos eu fiz esse curso lá na academia da Denise. Fomos muito empáticas uma com a outra na época, trocamos telefone, mas nem imaginávamos
tudo, né, que estava por vir, essa trajetória aí que a gente só falta dormir junto na mesma cama de conchinha. Já dormimos, não de conchinha, mas já de vez em quando acontece. Muito bom. Denise é irmã, é mãe, é parceira, é uma grande inspiração para todos da cultura, todos que vivem da arte, da cultura, da dança principalmente. Então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do colegiado. A Denise, ela foi muito vibrante, muito firme quando ela teve essa grande ideia do Colegiado Estadual de Dança. E ela está aqui hoje para contar para vocês uma parte dessa história que muita gente desconhece. Denise, fala aí pro pessoal como que surgiu essa sua ideia, como que tudo isso começou. Bom dia, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo parte do Café Inspiração, uma ideia maravilhosa aqui da Cris, como muitas, né, que ela tem, mas muito legal, porque dá oportunidade a gente de conversar com pessoas, né? Vocês que têm acompanhado os convidados, pessoas lindas, maravilhosas, todas sempre com uma história muito forte, muito pulsante, e que às vezes, nesse ritmo doido da vida da gente, a gente não tem nem tempo, né, Cris, de parar, de conhecer. A gente se conhece as pessoas, todo mundo de dança, né? O mundo da dança é uma ervilhazinha, todo mundo se conhece, mas às vezes a gente não lembra, não tem tempo de ver essas particularidades, são tão interessantes, e fiquem atentos porque muitas outras pessoas com uma história muito linda e muito bacana, muito pulsante para a dança virão participar desses cafés. Mas voltando ao tema aqui, na verdade, não é nada muito surpreendente, gente, não tem nada de muito extraordinário, né? Eu na minha trajetória, sempre digo que eu sou muito feliz na dança, com a dança. Primeiro que eu tive a oportunidade de fazer aquilo que eu escolhi para minha vida, que desde os 5 anos de idade que eu danço, né? Então, eu tive essa oportunidade, que não é muita gente, né, que tem, de poder trilhar o caminho que eu mesma escolhi, com apoio sempre muito grande da minha família, dos meus pais, que graças a Deus eu nasci numa família de arte, de artistas. Minha mãe foi uma grande artista plástica, meu avô, toda a minha tradição de família. Então eu vim, né, de um lugar que entendia a arte como meio de vida, como subsistência, sim. A minha família, é claro, meus pais, eu tive meus pais a vida inteira. Meu pai era outra profissão, cirurgião da área de odontologia e tal, mas minha mãe foi meu grande esteio, meu grande exemplo de vida e de arte. E ela me ensinou desde cedo que é possível se viver, sim, de arte, mesmo num país como o nosso, com todos os problemas que nós temos. Eu desde criança, desde que eu me entendo por gente, que eu vejo minha mãe sair, batalhar. Minha mãe foi mais de 30, quase 40 anos professora da Escola de Belas Artes, Escola Fluminense de Belas Artes, uma artista plástica que viveu da sua arte em todos os momentos da vida, em todas as funções que ela exerceu. Então, com esse exemplo em casa, não poderia ser muito diferente, né? Eu sempre entendi a dança como a minha praia, era aquilo que me fazia feliz e era naquilo que eu queria trabalhar, né? Então eu tive também essa felicidade de transitar com quase tudo que a dança tem a nos oferecer. Eu fui aluna, com 11 anos de idade eu já estava num corpo de baile profissional, né, que era o corpo de baile Lady Uke na época, muito famoso. Fui contemporânea de Ana Botafogo, e, enfim, Emílio Martins, enfim, grandes nomes. Tive também essa felicidade, que eu vivi, vamos dizer assim, o período de ouro, né, da dança. Não que hoje não tenha, imagina, de forma alguma, tudo é mutação, tudo é transformação. A minha dança, que eu comecei há 40 anos atrás, não é a dança de hoje, mas tudo é uma aglutinação de valores, né, de pessoas maravilhosas que só vêm a somar, e a vida é transformação, e a arte, a dança também é e deve ser sempre transformação. Mas eu tive essa felicidade de ter na minha vida grandes professores, grandes mestres, Lady Uke, Edmundo Carijó, Johnny Franklin, Juliana Nakieva. Então eu bebi ali da fonte, não é? Numa época muito, muito gloriosa, vamos dizer assim. Enfim, e fui bailarina, depois fui mais pro lado da dança do neoclássico, que sempre foi a minha área de atuação como bailarina.
Balé Oficina do Rio de Janeiro durante muitos anos 70, né? O ano do fervo das companhias independentes de dança do Rio de Janeiro. Então participei desse movimento todo, Rio Arte, enfim. Depois também sempre atuei como professora, porque sempre a gente sabe que quem vive da dança e quer viver da dança acaba em sala de aula, né? Esse é um dogma nosso ainda. A gente, para viver financeiramente da dança, a gente precisa estar em sala de aula dando aula, porque é dando aula que a gente consegue subsistir, né? Porque companhias, viver ter salários, vamos dizer assim, para bailarinos, para coreógrafos, são coisas absolutamente sazonais, ocasionais na vida da gente, só que as contas não são ocasionais. Todo dia, todo mês você tem que pagar aluguel, Exatamente. comida, conta, imposto. Então a gente precisa ganhar dinheiro para poder viver dignamente, minimamente na nossa profissão. E essa forma, até hoje, até os dias de hoje, ainda é dando aula, né? Eu sempre digo. Deixa eu só que um segundo, a Denise vai continuar nessa linha de raciocínio aí de dinheiro, de aula, das nossas necessidades, porque são muito reais, muito latentes, mas eu quero falar, Angélica, exatamente isso. A trajetória da Denise é o máximo. E a gente só olha para a Denise hoje, né? E vê a Denise num outro contexto. Naquele contexto da política estruturante. E dá uma sensação que ela não foi dançarina. Que ela já não foi fazendo isso. Exatamente, que ela não foi dançarina, que ela não foi professora, que ela não foi dona de academia. Isso é muito interessante. E a Denise tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a caixinha de surpresa dessa trajetória dela. A gente anda pelo estado inteiro, ela conhece todas as pessoas da dança do estado inteiro. Então, assim, isso é muito, muito bacana. Isso é muito interessante. Então, a gente vem, né, conhecendo muitas pessoas. E aí eu estive no Teatro Municipal na última live com ela, ela assim, sabe que a minha primeira apresentação de balé da vida foi no Teatro Municipal? Eu falei, jura? Né? E hoje a gente vê quantas crianças gostariam de pisar, nem que fosse assistindo. Você imagina, né? Ela teve a oportunidade de fazer a sua primeira apresentação de balé no Teatro Municipal. Então, é uma vida dentro da arte, da cultura, da dança, muito bacana, que desde o princípio, né, já foi trilhada de uma maneira assim, com muito êxito, com muita glória. E isso é muito bom. E uma pessoa sempre muito aguerrida, desde muito nova, a tudo que faz. Isso faz muita diferença. E é isso que a gente espera hoje também, né? Que o colegiado se mantenha com a força que ele tem, fazendo tudo que ele vem fazendo pelo estado todo. São muitas conquistas. Por isso que a gente sempre está convidando vocês para estarem conosco, para nos acompanharem, porque são conquistas atrás de conquistas e dá uma sensação que começou esse trabalho ontem. Mas não, esse trabalho já tem muitos anos. E é por isso que hoje, depois de muita persistência, perseverança, eles realmente, né, começam a florescer. Foram sementes que foram plantadas lá no passado. Mas vamos continuar falando exatamente isso, né? Das nossas contas para pagar e de como a Denise teve todo esse entendimento e começou a lutar aí pela nossa classe. Manda brasa, Denise. Então é isso, né? Eu trabalhei, fui bailarina, fui coreógrafa, fui professora e sempre dançando e ao mesmo tempo dando aula. E aí vamos acelerando e aí eu vou parar lá quando um dos meus grandes mestres foi o Johnny Franklin. Eu sempre fiz aula com ele, ele me trabalhou muito como bailarina, assim como Edmundo Carijó, que foi também um grande mestre. Quando eu entrei pro Corpo de Baile, o Carijó era o primeiro bailarino junto com a Ana Botafogo e mestre de balé, semi-jambai, um querido, um maravilhoso, enfim. E aí o tempo vai, a Dona Leda acaba passando a academia pro Johnny Franklin, que estava vindo da direção do Teatro Municipal de São Paulo, né? Também foi o primeiro grande nome da dança brasileira, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e tal. E também tinha uma veia de como professor muito forte.
E aí ele assumiu a escola e virou escola de balé Johnny Franklin, e depois acabou que eu acabei sendo professora da escola dele, depois coordenadora, e passando muitos anos, foi um grande aprendizado. Ele foi meu grande mestre do ensino, uma grande referência, assim como René Wells, que foi uma das primeiras professoras de balé a criar metodologias para o ensino da dança, uma época que nem existia faculdade de dança. A faculdade de dança só existia da Bahia, a UFBA, né? Aqui no Rio de Janeiro veio em uma outra época, tanto é que eu fiz uma formação universitária diferente. Eu sou arqueóloga, por incrível que pareça, porque na minha época não existia faculdade de dança no Rio. Eu não pensava em sair do Rio de Janeiro, porque eu já dançava profissionalmente aqui, mas queria fazer um curso superior, enfim, as coisas que a vida, né? Gente, é tudo a Denise somatório. É uma enciclopédia da dança. É isso. Eu tô ficando tão velha que eu já virei enciclopédia. Olha isso. É muita história. Mas eu falei isso da enciclopédia porque a Denise tem um grande desejo, né? Que virou um desejo nosso. Um dia vocês vão ver isso acontecer, porque a gente tem assim esse desejo muito latente dentro do nosso coração, da gente ter um centro de referência da dança. Com certeza. Isso a gente vai falar, um centro virá, de referência estadual. Porque a gente tem esse desejo muito latente dentro da gente. E aí vocês vão saber de muitas coisas lá do passado que vocês não sabem. E que eu, hoje, tenho o prazer de, a cada reunião que eu participo com as pessoas da dança pelo estado inteiro com a Denise, eu vou aprendendo. Não que eu não saiba muita coisa, mas sei 1/10 de toda essa história que a Denise tem para contar pra gente, de como tudo começou, de tudo como as coisas foram se desenvolvendo e por quê. Porque às vezes precisamos saber dessa história do passado para entender o presente. Com certeza. Entendeu? Essa é a grande sabedoria. Né? Aí já vem a arqueóloga aqui falando. O Ronaldo tá se divertindo. A arqueóloga é ótimo. É ótimo, né? Mas é isso, é conhecer o passado para entender o presente e poder desenhar o futuro. Isso é uma aula de história, né? Exatamente isso. Mas vamos lá, eu quero saber do colegiado, quero saber como surgiu justamente, isso. Aí desenvolvendo todas essas histórias, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de caminhar por caminhos que me levassem. Eu sempre tive uma ansiedade na dança de viver tudo que a dança poderia me oferecer. Então, né, passou a fase de aluna, de bailarina, de diretora de escola, assumi Centro de Dança Johnny Franklin durante mais de 20 anos, com muitos parceiros, né, um dos meus parceiros principais trabalhou muito comigo, Denis Gray, foi maravilhoso, mas o meu grande parceiro em termos de escola foi Hélio Bejani, que foi, né, primeiro bailarino também de teatro principal, hoje é diretor da Escola de Dança Maria Helena, um querido. Beijo, Hélio. Com Beth, que é como se fosse uma segunda filha minha e tal. Inclusive sou madrinha deles, né? Puxão de orelha nos dois, mas sou madrinha deles. Mas enfim, eu sempre tive uma inquietação muito grande por essas questões mais, né, da dança, de como continuar trabalhando, como continuar sobrevivendo da dança e tal. E aí tive uma história também muito grande atrelada ao Sindicato de Dança do Rio de Janeiro, fui diretora, depois vice-presidente durante muitas gestões. E entrei também nesse esquema, como todos vocês, como todo mundo, sem entender absolutamente nada, sem saber o que eu estava fazendo ali. Entrei porque era amiga, porque me pediram para entrar, então entrei. Mas comecei a gostar da coisa e comecei a ver que tinha muita coisa para ser trabalhada, para ser mexida, que as coisas... Eu sempre tive em mim essa, e continuo tendo, e se Deus quiser eu terei até morrer, que a vontade está sempre mudando, sempre em mudança, sempre absorvendo novas coisas, novas ideias. Eu acho que o dia que a gente parar e dizer, não, tá bom assim, já sei tudo, vou continuar fazendo a coisa desse jeito, é o primeiro passo para você parar, para você, entendeu? Começar a definhar. Essa aí é uma grande reflexão do dia, né? A gente sempre eu não sempre sei nessa tudo. atividade, né? Ela acha que eu sei tudo, eu não sei nem o 10º do
porque eu queria saber. Tem muita gente aí para me ensinar coisas, inclusive os mais jovens, porque a gente não aprende só com os mais velhos, a gente também aprende muito com os mais jovens. Então a gente só tem que ter a cabeça aberta e entender que você não absorve tudo. Mas enfim, a minha grande escola de aprendizado, para onde começou toda essa estrutura de colegiado, foi, sem sombra de dúvida, lá nos anos 2000, 2004, 2003, quando a gente começou a pensar na implementação de um novo sistema de cultura para o Brasil, um novo sistema nacional de cultura. Esse foi o meu grande aprendizado. Claro que tudo é um somatório, claro que os tempos de sindicato foram muito proveitosos, porque eu comecei a entender um pouco das coisas, a ver o que estava bom, o que não estava, o que precisava ser mudado, não é? E a fazer esse conhecimento a nível nacional. Mas o colegiado, sem sombra de dúvida, foi a minha grande escola. Foi os anos que foi aquela efervescência da construção do sistema, quando a dança começou a se reunir a nível de Brasil, e a gente fazia uma reunião com quase todos os estados, as representações de dança presentes. Então a gente começou a se unir. E é um grupo que até hoje permanece, que é o grupo do Colegiado Nacional, que tem as representações maravilhosas, como Rui Moreira, Dulce Aquino, Bia Matar, Meire querida lá do Palmas, Tocantins, e todo o pessoal do colegiado tão aguerrido. É um grupo que eu amo profundamente, nós todos nos amamos muito, porque foi uma época de muita ralação, de muita dureza. Nós conseguimos, uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida, de ter participado da construção do Plano Nacional da Dança, junto com todas essas figuras, essas pessoas maravilhosas que construíram esse documento, e trabalhamos nos colegiados nacionais de dança. Eu estive em 2 gestões do colegiado, como representação aqui da região Sudeste, Rio de Janeiro. Nessa região Sudeste, no colegiado era São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então a gente tinha um trabalho muito acirrado de ir para Brasília, de montar os planos. Passamos por várias conferências nacionais de cultura, fizemos tudo que era possível fazer, né? Foi durante o período, os dois períodos do presidente Lula, e foi quando o nosso Gilberto Gil foi ministro, depois veio Juca Ferreira. Então foi um período muito propício para a formação de tudo isso. Claro, como todos os períodos da vida, né, dessas construções, existiram acertos, erros e passos para frente, passos para trás, mas a vida é assim. Tudo são ciclos, entendeu? Que tem que estar sempre em constante mudança e renovação. E aí foi construído o Colegiado Nacional. O que aconteceu? Eu apenas trouxe aqui para o Rio de Janeiro aquilo que eu aprendi no Colegiado Nacional, né? O Sistema Nacional, ele é para ser enraizado, o Sistema Nacional de Cultura. Cultura precisava ter organização. O que eu sempre bato na mesma tecla. Por que das nossas fragilidades, das nossas desconstruções? Porque nunca fomos unidos. União não é no sentido pejorativo, vamos dar a mãozinha. Então, não, união de construção política. A gente não pode ter medo dessa palavra. As pessoas hoje, política, eu tenho horror desse negócio. Eu detesto política. Cara, então vai morar numa toca, numa montanha, sei lá onde. Porque política a gente faz todo dia. Você faz política na sua casa, com a sua família, com o seu marido, no síndico do seu prédio está fazendo política. A gente vive uma sociedade política. E política é bacana. Eu amo política. Amo. Claro, tudo tem um lado podre. Mas qualquer coisa tem um lado bom, um lado ruim. O lado que serve, o lado que não serve. A gente não pode viver excluindo, né? Então fazer política é inerente ao ser humano. O que nos distingue dos outros animais é porque nós somos seres políticos, gente, não é? Então estaríamos todos em campos, correndo atrás de bicho para comer. Não é assim que a vida toca, né? Enfim, o colegiado foi uma grande construção política, né? E a gente precisava replicar isso nos estados. O sistema nacional precisa ser replicado em sistemas estaduais, em sistemas municipais, e é apenas isso que eu fiz. Trouxe o aprendizado do colegiado para a gente começar a se estruturar aqui no Rio de Janeiro. A dança é a segunda atividade mais potente do país. A primeira é o artesanato, a segunda somos nós, a dança. Se nós somos tão fortes, tão grandes, com tanta quantidade, por que somos frágeis? Porque não temos união política, não temos organização. Você tem que se unir para se organizar. E uma vez organizado, você cresce e você constrói. Então é união,
organização e construção. Uma coisa vem junto com a outra, depois da outra. Então, o que a gente faz no colegiado? A gente se uniu, se organizou e agora estamos construindo. Já estamos nessa etapa. Já passamos da união, já estamos na organização, continuaremos sempre, porque a organização é contínua, não é? E construção, que também é uma continuidade. Então, estamos nesse processo de construção. Fala um pouquinho da estrutura do colegiado, porque as pessoas, quando a gente fala assim, o colegiado está estruturado, implementado no estado todo, algumas pessoas que estão aqui ainda não desconhecem esse organismo. Então, em 2015, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro instalado, implementada a Lei 7035, que é a grande lei da cultura do estado do Rio de Janeiro. Ela foi assinada na LERJ em 2015, E em 2015 mesmo deu-se início à construção do Sistema Estadual de Cultura. Então isso quer dizer que o Estado do Rio de Janeiro tem uma grande lei da cultura que a gente chama de lei guarda-chuva, que é um guarda-chuva grande que abriga uma porção de penduricalhos da lei, vamos dizer assim. Então tem a Secretaria Estadual de Cultura, que é o grande órgão gestor, que organiza logisticamente a lei, faz a lei acontecer. Temos o Fundo Estadual de Cultura, o Conselho Estadual de Políticas Culturais. Então, em 2015, quando a lei foi instalada, foi criado o primeiro Conselho Estadual de Políticas Culturais. Quer dizer, um conselho que trouxe um novo formato. Até então, a gente conhecia os conselhos como órgãos assim, as pessoas eram convidadas, geralmente pelo prefeito, pelo secretário, pessoas, assim, de notório destaque na cultura, mas hoje a gente entende que essa organização ela precisa de qualificação. As pessoas, para estarem em conselhos, tanto nacionais, estaduais ou municipais, elas precisam ter estudo, qualificação para serem conselheiros. Não basta ser um belo artista, ter um notório saber. A pessoa precisa entender das leis do seu estado, do seu país, saber o que é uma LDB, uma LDO, enfim. Precisa de estudo e qualificação. E já existem hoje cursos. Eu me formei numa primeira turma de um curso que foi uma parceria do antigo MINC com a UERJ, Estado do Rio de Janeiro. Meu diploma é da UERJ, como gestão política cultural. Então existem cursos e você tem que estudar e muito para isso. Não é chegar lá e só ficar falando de arte, de cultura. Você tem que saber o que você está falando, Enfim, e aí foi organizado isso, eu fiz parte do primeiro Conselho Estadual de Políticas Culturais e depois fui convidada pelo então secretário de Cultura estadual da época para fazer esse trabalho, essa organização dentro da secretaria, e começou todo o processo. Em 2017, a gente criou a primeira formatação do Colegiado Estadual de Danças, que o colegiado ele faz parte do arcabouço da 7035. Se você pegar o artigo, em determinado artigo da lei, vem dizendo que todos os segmentos da cultura e da arte devem se organizar em colegiados. O colegiado é o grande fórum daquele segmento, no caso da dança, do Estado, onde todos os artistas, os fazedores de dança do Estado vão se reunir. E esse fórum vai dar subsídios para que o Conselho Estadual de Políticas Culturais, a própria Secretaria Estadual de Cultura e todos os conselhos dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro tenham diálogo. É uma ponte, onde que os conselheiros vão buscar as informações dos seus segmentos? Nos fóruns, nos colegiados. Os conselheiros, eles nada mais são que pontes entre o seu segmento e o poder público que eles representam, sejam eles do município, do estado ou da esfera nacional, Então é uma rede, é uma grande rede. Agora, eu sempre falo isso, toda a beleza, a grandeza desses sistemas, eles dependem de uma questão muito importante, que é a participação. Por ser um sistema democrático, para democratizar, para agregar, para que as decisões não venham da cúpula da pirâmide, mas sim sejam construídas pela base dessa pirâmide, que somos todos nós, é preciso que haja participação. Participação é uma grande junção de trabalho entre o poder público e a sociedade civil. Mas se a sociedade civil não entra nessa brincadeira, as coisas não acontecem, as coisas travam. Então a grande luta do colegiado hoje é essa, é a gente agregar, porque é muito difícil, lidar com o poder público, bastante.
mas também é muito difícil lidar com a sociedade civil, né? Porque o nível de informação ainda é pequeno, ainda é pouco, e principalmente de participação. Eu entendo, porque às vezes as pessoas dizem, ai, mas eu tô tão cansada disso, isso não leva a nada. Isso leva. Isso é um grande engano. E é isso que as pessoas que são contra todo esse esquema, elas elas se apegam a isso, que as pessoas estejam cansadas, que as pessoas tenham desistido. E deixa rolar, deixa o barco. E aí fica na mão. Fica na mão sempre dos poucos, e eles é que vão decidir pela gente. E isso é um grande equívoco. Nós é que temos que decidir. Por exemplo, nós da dança. Gente, colegiado agora não é só o de dança não, tá? O de dança foi o primeiro que abriu o caminho. Hoje nós temos já belíssimamente estruturado no estado o colegiado de música, com o nosso querido Eric Herrero como presidente do colegiado. Beijo, Eric. Temos o colegiado de teatro, de circo, de artes plásticas ou visuais. Agora estamos começando a esboçar o colegiado de audiovisual, entendeu? Então todos os segmentos estão começando a acordar que essa organização é necessária. E para sacramentar, a gente também entender que chega de apoiar classes políticas, que precisamos sim, precisamos pensar em política, inclusive a partidária, porque é esse sistema que a gente vive. Então não adianta negar o que faz parte da vida do dia a dia, né? Só que nós precisamos entender que nós mesmos temos que nos representar, não é? A gente não pode mais ficar esperando que pessoas que não sejam da nossa área da cultura. Então vem agora o dogma que a gente está usando, é cultura, feijão com arroz. Gente, cultura, e aí eu vou citar o nosso querido Gilberto Gil, que diz que cultura não tem nada de extraordinário, não veio do espaço sideral. Cultura é ordinária no sentido da palavra ordinária. Cultura é arroz com feijão, cultura é cesta básica, a cultura faz parte da cesta básica de todo artista. Nós queremos comida, arroz, feijão e cultura no mesmo patamar. Cultura é prioridade, sim. Cultura não é extraordinário. Cultura nos sustenta, paga nossas contas, nós criamos nossos filhos, sustentamos a nossa casa, fazendo cultura, né? Não é? E precisamos fazer isso de forma digna. Então a cultura é prioridade. Então, para nos representar, só quem cultura na veia, você vive disso? Como que você paga suas contas? Não, eu gosto muito da cultura, eu acho legal. Não interessa. Chega. Vamos colocar pessoas que sejam cultura, feijão com arroz, entendeu? Porque essas vão saber nos representar, porque vivem igual a gente, da mesma maneira que a gente. O importante da gente falar nesse momento sobre cultura, sobre política, né? Primeiro a gente ainda está emocionado, vibrando com o que aconteceu, com a derrubada dos vetos. Foi uma luta. Estamos muito felizes. E aí quando a gente fala dessas leis, né? A Lei Aldir Blanc, que veio aí para nos salvar em plena pandemia, aí a gente consegue ter o entendimento da importância desse conselho. A Lei Aldir Blanc, de âmbito federal, nacional, ela só consegue entrar no Fundo Estadual de Cultura se tivermos o CPF, Conselho, Plano e Fundo. E assim, o dinheiro estadual também só consegue entrar no município se os municípios tiverem esse CPF, que é o Conselho, Plano e Fundo. Então, a gente rodando pelo Estado, a gente vê uma fragilidade muito grande em relação à participação. Existe uma necessidade muito grande que a sociedade civil queira participar dos conselhos e que o poder público entenda que está vindo a Lei Aldir Blanc II e que nós precisaremos muito desse CPF estruturado. Então fica aí a reflexão, você no seu município corre atrás disso, procura ou a direção de cultura ou a secretaria de cultura, pode estar sozinha ou pode estar atrelada de educação, de turismo, o que for, mas o Conselho de Cultura ele precisa existir, e o plano e o fundo, para que assim essa nova verba que vai estar vindo da Lei Aldir Blanc consiga transitar, né, de fundo a fundo.
Isso é uma das coisas muito Isso é importantes. muito importante, isso que a Cris está falando. Essa estruturação municipal é muito difícil. Até hoje, a gente, né, Cris, que percorre o estado sistematicamente, entrando em vários municípios, a gente vê que ainda existe uma fragilidade muito grande, não é? A dificuldade do poder público de muitos locais de se relacionar com essa estrutura ainda é uma realidade. As pessoas ainda vêm de uma estrutura antiga. Graças a Deus, hoje, temos secretários maravilhosos. A gente tem tido uma sorte, né? Ontem tivemos em Friburgo, com o Daniel, um espetáculo. Agora estamos indo para Paraty, onde tem também uma secretaria municipal maravilhosa. Zé Sérgio está lá fazendo um trabalho incrível, né? E é importante também dizer, hoje temos uma gestão estadual, gestão Daniele Barros, de tirar o chapéu. Aplausos, porque é uma gestão. Tem problemas? Claro, todos nós temos dentro do colegiado, todos são factíveis de coisa. Mas, gente, é uma gestão que está fazendo por onde? Nós tínhamos há 21 anos o Fundo Estadual de Cultura travado. Daniele entrou e conseguiu 22 anos, um fundo, 22 anos. E ela destravou num momento muito necessário, porque se ela não destravasse esse fundo, o que aconteceria? O dinheiro federal não entraria no fundo estadual. E veio uma pandemia que ninguém imaginava que fosse acontecer. Olha como as coisas foram acontecendo, não é? E o trabalho está sendo feito, está sendo executado de uma maneira brilhante. Eu já transitei pelo menos por 5 gestões estaduais e nunca vi um trabalho como este que está acontecendo hoje. Exatamente. Da gestão Daniele Barros, da Secretaria Estadual de Cultura. Hoje eu tenho orgulho de dizer, eu trabalho na Secretaria de Estado, faço parte dessa equipe, sou apenas uma pontinha dessa equipe monstra, mas é uma equipe aguerrida que está lá. E eu não posso deixar de falar também da minha Superintendência Estadual de Arte, com a nossa querida Superintendente Taidara Araújo, que é uma força dentro da Secretaria, que luta pelo, não sei se vocês sabem, mas a Superintendência de Arte, ela é responsável por dança, teatro, circo, música e artes plásticas e visuais. São as cinco segmentos carros-chefes de arte no estado, não é? É sempre o abre-alas, né? É isso que lógico que temos o patrimônio, temos o audiovisual, livro e leitura, todas as superintendências maravilhosas, mas a nossa é incrível. A nossa é bacana, é incrível. Vou aproveitar para agradecer, já que a gente está nesse momento de agradecimentos, né? Eu vou agradecer agora ao nosso deputado federal maravilhoso da cultura. Faça uma pesquisa, é uma pessoa muito incrível, que é o Áureo Ribeiro. Ele vem fazendo o que nunca nenhum fez. Ele não é aquele deputado empático pela cultura, não. Ele se coloca ali à disposição das demandas da cultura. É aquela história que eu estou falando. A gente tem que se apossar, né, dessas representações, como a Cris está falando, que não vão ficar, ninguém está esperando ganhar nada para começar a fazer alguma coisa. E ninguém está prometendo, que isso fique bem claro aqui. Nem nós, nem ninguém está prometendo absolutamente nada. Não há o que prometer. Há o que executar. E já está fazendo. Para vocês terem ideia, nesse momento em Brasília, nós temos já tramitando, né, o projeto PL de lei de regularização da nova regulamentação da profissão da dança, porque nós precisamos de uma regulamentação nova que seja específica da dança. A nossa lei é uma lei muito antiga, que não nos cabe mais. Isso é uma luta já de décadas da dança nacional. O projeto já está tramitando lá, entrou através de outra representação política de outro estado, que era a Bahia, porque aqui no Rio de Janeiro a gente não tinha representação política interessada no nosso assunto. E hoje o deputado Áureo já é parte integrante dessa regulamentação, trabalhando junto com outros deputados federais. E hoje temos o início, um esboço de um projeto de lei para colocar a dança no MEI, porque a dança é excluída do MEI por conta de um imbróglio com a educação física de uma década atrás, que alguém teve o entendimento no momento que o MEI foi feito, que a dança estava no bojo da educação física. Um erro, um equívoco, mas é assim que as coisas acontecem, né? Ninguém foi consultado, a lei saiu e olha o imbróglio feito. E agora nós temos a possibilidade de ter
O MEI vem só para somar, não vai tirar direito nenhum, não vai mexer com nada, com DRT, com coisa nenhuma. É mais uma possibilidade de trabalho, porque a gente tem que se atualizar. A economia do país muda, as normas, né, da economia, de se ganhar dinheiro, de se profissionalizar, mudam. Nada é estático nesse mundo, nem a própria vida. Vamos fazer uma reflexão em cima disso que você está falando, Denise? Você que está aqui com a gente, que trabalha com a dança, você trabalha de carteira assinada? Essa é a primeira reflexão que eu tenho para você. E como realmente que você comprova junto aos órgãos competentes, né, para uma aposentadoria, como que você vai que fazer você tem X anos de profissão e que você já pode se aposentar? Começar a contar tempo, né? Tempo Você de está trabalho. trabalhando, às vezes a gente começa a trabalhar com 16, 17, 18 anos. E olha o tempo, quando você chega lá nos seus 50, 60 e você quer se aposentar, como que você vai comprovar isso? Com um MEI você já pode começar a fazer essa comprovação. Enfim, tem muitas coisas. Muitos como a Cris benefícios, está falando. muitos É só um benefícios. somatório, é só trazer mais alguma coisa para agregar a nossa já tão difícil, né, escolha profissional de vida e tal. É só isso. E outra coisa, estamos começando já, principalmente, ser um projeto da Cris, que ela vai executar com toda a ajuda da gente, evidentemente, que é de colocar a dança dentro do ensino fundamental e médio do estado do Rio de Janeiro. Isso A é um gente desejo precisa. antigo. Quantas pessoas hoje nós temos faculdade de dança, que é uma coisa muito nova, né? Relativamente nova. Quantas pessoas se formam, quantos licenciados se formam por ano? Esses licenciados vão ser absorvidos por onde? Cadê os concursos públicos para licenciados em dança? Não existe. Vocês sabiam que o município do Rio de Janeiro nunca realizou um concurso para licenciados em dança? Então precisamos agitar. Isso é a engrenagem, é o mercado da dança sendo movido, sendo uma coisa. Qual é a prioridade? Número 1 do colegiado, vocês sabem? Implementação de escolas técnicas no interior do estado. Não temos uma escola técnica. E aí vem as faculdades, vem as companhias municipais. Quantas companhias municipais de dança temos no estado? Nos municípios? Nenhuma, zero. Temos uma em Niterói, do estado, temos a companhia. Agora a gente pode falar dessa conquista do colegiado, né? A gente teve uma conquista que a gente teve há pouco tempo. Vocês verem como as coisas, como construção leva as coisas a acontecerem. Um município pequeno, que vamos dizer assim, não tem uma grande tradição em dança, que é o município de Saquarema. Manuel, secretário, beijo. Nosso representante Márcio Nascimento, beijo. Marcinho. Estão criando um embrião, na verdade ainda é um embrião, porque tudo é um processo, do que poderá vir a ser a primeira companhia municipal de danças do município de Saquarema. Hoje é um grupo de estudos, onde os bailarinos passaram por uma audição, recebem aulas, vão representar, estão sendo trabalhos coreográficos sendo montados, vão representar. É um embrião de um processo que poderá vir a ser. E assim, muitas outras cidades e municípios estão nesses processos embrionários, mas é assim que as coisas acontecem, né? Como diz a Cris, tudo é com dificuldade, mas tem mais valor, né? Mas não precisava ser tão difícil, Sabe né, ter gente? tanto obstáculo, né? Tudo bem que a gente fica muito mais feliz quando tem dificuldade. Quando conquista, a gente fala uhul! Mas podia ser um pouquinho menos, né? Podia ser um pouquinho mais fácil, leve. Não, então a gente está falando agora das conquistas do colegiado, né? Falamos um pouco dessa estruturação, de toda a luta desse colegiado estadual de dança, muito por força da Denise. Depois todos nós, somos um grupo de 30. São 3 representantes por região, tá? Olha, meu abraço, nós não faríamos nada. Mensagens lindas. A vida é um trabalho de equipe. Quem pensa que pode trabalhar sozinho está muito enganado. Eu não faço absolutamente nada. Eu sozinha cuido da minha casa e muito mal. Deixa eu falar para vocês. Ela faz o que a gente sugere aqui, né? Que inspire outras pessoas. E por isso que ela está aqui hoje nesse café. Café Inspiração. Às vezes você não arregaça a manga sozinha, mas você inspira outras pessoas a arregaçar com você. E eu acho que é isso. Quando a gente fala da Denise, a gente vê essa pessoa que ela tem um entendimento de política pública estruturante muito grande, né? E isso faz uma total diferença
para gente que entrou nesse sistema um pouco depois. Então a gente precisa, né? É óbvio que a vida é dessa troca constante, mas a gente precisa escutar algumas coisas que já foram construídas para o tempo inteiro a gente não andar para trás, para voltar e achar que a gente tem que construir a roda. Não temos que construir a roda, gente. A roda já foi construída. A gente tem que estar ali aglutinado, unido, para fazer essa roda girar e a gente conseguir desenvolver esse grande sistema. Uma coisa também que ninguém sabe é que existe um plano estadual de cultura e um plano estadual da dança. E esse plano já foi construído, já existe, já tem as prioridades elencadas. É óbvio que de um tempo para o outro algumas prioridades podem mudar, né? As conferências estão aí para a gente fazer esse trabalho de atualização. Exatamente, para atualizar tudo isso e a gente fazer esse trabalho tão importante em todo o estado, que é de escuta. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em escutar. Por quê? Porque elas não estão predispostas a fazer o que elas vão escutar, então é melhor que nem escutem, né? Então, isso faz uma grande diferença também do nosso colegiado. Nós queremos escutar a fragilidade de cada município, para que a gente possa demandar, fazer acontecer. E um dos nossos grandes pedidos, né, nessas andanças todas nós, era que tivessem projetos de dança. Os projetos, eles são de suma importância, os projetos culturais. E por que os de dança? Porque a gente é muito latente dentro da gente. A gente trabalha com dança há muito tempo. Só eu trabalho com dança há 32 anos. Né? Então, eu vejo aqui, hoje eu estou observando claramente aqui quantas pessoas estão aqui no grupo que trabalham com dança há tanto tempo também. Nós que trabalhamos com dança há muito tempo, falamos de projeto social, né, transformador, sociocultural, o quanto eles são importantes para a sociedade. A gente sabe exatamente como a cultura transforma uma sociedade. E além disso, além desses projetos serem tão importantes para a população que tem o desejo de absorver a arte, a cultura e a dança, eles são importantíssimos para a nossa classe. Quantas pessoas estão sendo empregadas para dar aulas em todos esses projetos? Então, com certeza, é um case de sucesso. Então, era uma das prioridades do colegiado Itaí. Já está acontecendo. Ontem a gente foi lá divulgar o de Friburgo. Na sexta passada, inauguramos o de São Fidélis, né? Eu quero mandar um grande beijo para a Adriana do colegiado. Na verdade, eu quero mandar um beijo para esses grandes parceiros aguerridos do colegiado. Para todos, é um grupo maravilhoso. Vocês estão fazendo, nós todos estamos fazendo história, gente. Não tenham dúvida disso, tá? Vocês todos estão escrevendo história. Eu tenho muito orgulho de todos vocês. Assim, da mesma forma como eu tenho orgulho do meu grupo nacional. Né? A gente até me emociona quando eu falo nisso, porque, cara, é muito tempo de história, é muito chão, luta, é muito tempo de luta. E a gente está até hoje, às vezes a gente para, se olha e diz assim, porra, estamos nós aqui ainda falando sobre isso, mas aí um diz pro outro, mas se a gente não falar, quem vai falar? Então hoje eu tenho com quem falar aqui no estado do Rio de Janeiro, e não é só, né? E cada integrante do colegiado é um grande multiplicador, né? Estão em suas cidades, em suas regiões, fazendo um trabalho belíssimo, porque estão dialogando com as outras pessoas, agrupando, e nós temos que formar um grupo cada vez mais forte. Nós somos fortes, gente. Botem isso na cabeça. A gente consegue chegar aonde a gente quiser. Aonde a gente quiser, a gente só tem que pensar em união, em se unir, em lutar junto, entendeu? Em ter uma meta, uma diretriz e ir em cima dela, não esmorecer, entendeu? A gente consegue chegar lá. Exatamente, a gente falou de polo, né, gente? Olha, é complicadíssimo quando a gente dá nome da localidade, né? A gente tá aqui com o pessoal lá do Polo de Areal. Um beijo. Temos polo em Casimiro de Abreu, temos polo no Meia, temos polo em Bom Sucesso, polo no Santuário da Penha. Nós temos polo no estado todo do Rio de Janeiro. Quanto a essa questão dos polos, na verdade são grandes, na verdade são projetos sociais, né? Então eu sempre falo isso. O projeto social é uma coisa que ele surgiu justamente para escancarar a nossa grande fragilidade. Exatamente. Se já existissem propostas, políticas públicas estruturantes implementadas, talvez não tivesse a necessidade de tanto projeto social, de polos, de não sei o quê. Por quê? Porque não temos escolas públicas, gratuitas, técnicas de qualidade, não é? As escolas, as academias, que são o grande esteio da formação da dança do país. Nossa tradição de dança é dentro das escolas, dos cursos livres, das academias. Mas olha a dificuldade
que esse mercado também teve. E não foi só pandemia. Pandemia foi um golpe brutal. Mas a gente já estava com problemas há muito tempo. Muito frágil. Então, éramos já muito frágeis. Claro que o projeto social ele pode e deve continuar existindo, mas na verdade ele ocupa um espaço que o próprio poder público não conseguiu ainda sanear, não conseguiu, né, oferecer. Então eu acho que isso vai ser um processo, viu, Cris? Longo, que esses polos, esses projetos ainda vão precisar existir de forma mais forte durante muito tempo, certeza. Até a gente conseguir que esse processo de construção de políticas públicas realmente se estabeleça, pelo menos para cobrir o mínimo que deve ser coberto e oferecido, o que não interfere em nada com o mercado livre, com os cursos livres. Pelo contrário, essas políticas públicas também vão trazer boas possibilidades para quem tem a sua escola, sua academia, porque a gente tem que pensar numa tributação mais fácil, mais específica para essas redes, né, que são negócios, mas que são negócios que dão formação, que trazem cultura, que trazem arte. Então tudo isso faz parte desse bojo, dessa construção dessas políticas públicas. É para todo mundo, não é para excluir nada nem ninguém, pelo contrário, é para agregar. Para agregar, para somar. A gente já está quase no finalzinho da nossa live. A gente está partindo para Paraty, como eu falei no início. Olha, um bom dia a todos vocês aqui. Mas eu quero finalizar falando o seguinte, muito importante. Se você acredita, se você sonha com políticas públicas estruturantes, com esse setor cultural mais latente, porque a gente sabe que esse setor, nossa, ele não só transforma, né? Ele salvou muitas vidas na pandemia. Então, gente, multipliquem essas informações, peçam para as pessoas nos seguirem. Nós estamos lá no Instagram do Colegiado de Dança, nós temos o Instagram da Denise Aquarone, o meu Instagram, que é esse aqui que vocês estão acompanhando a live, Cris Aguiar Oficial. Falem para os amigos, falem para o pessoal. A cultura não é só para quem faz e vive da cultura. A cultura é para todos. É isso que tem que estar muito claro para todo mundo. Porque a cultura, ela transversaliza com todos os setores. Se você pensar em segurança, vocês já imaginaram se as pessoas pensassem em investir em projetos sociais para que a gente acabasse com esse tempo ocioso mal aproveitado das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Como que a gente ia mudar vidas e como isso ia certamente, né, reverberar em menos verba, né, que seria necessária para esse investimento na segurança. Na saúde também. Na saúde, como essas aulas, né? Eu tenho um grupo de senhoras, né? A minha primeira live foi com uma senhora, minha aluna, inclusive, está lá, salva aí no meu Instagram. Então, ela fala com total clareza, e eu tenho várias outras. Eu tenho senhoras, né, que pararam de ir no fisioterapeuta, no psicólogo, no psiquiatra, pararam de tomar remédio. O quanto a dança é mágica, gente. O quanto a cultura é saudável, transforma. Então, assim, físico e mental. Então ela age, né, ela é uma profilaxia. Então, para a saúde é incrível. Ela evita do que algumas doenças se estabeleçam ali naquela pessoa. E aí, quando a gente fala de educação, nossa, a cultura te leva, a cultura te leva para cada lugar, Denise. E ela faz com que a pessoa, né, ela crie tem um desejo também da educação continuada. Se você tem uma escola técnica, você já tem um desejo de fazer um curso superior e você não precisa sair da sua área, como foi comigo, porque não existia faculdade. Hoje existem as faculdades, mas ainda é muito pouco acesso. E a gente está falando, sempre que a gente fala em ensino, gente, a gente tem que falar em ensino público, gratuito e de qualidade, porque é isso que a população precisa, né? E para isso que a gente paga imposto, para a gente ter saúde, para a gente ter segurança, para a gente ter estudo público e gratuito. E o gratuito é a custa do nosso dinheiro, porque são os nossos impostos que tornam isso possível, certo? Com certeza, pessoal. Olha, a gente está chegando no final. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, né, nesse bate-papo ainda muito tempo. É um bate-papo muito gostoso, muito esclarecedor, como muitas pessoas colocaram aqui. Então, assim, é muito especial a gente poder falar de política pública estruturante. O nosso Estado precisa, o nosso Brasil precisa, e a gente conta com vocês. Vocês, essas formiguinhas aqui, multiplicadoras que acompanharam a gente nessa live tão importante
né, para nosso setor da dança, que é uma fatia desse setor cultural. E como a Denise falou, um setor que é o segundo mais potente do Brasil. Percebam isso, a importância da gente falar sobre isso. Então multipliquem, vamos que vamos. A gente quer fazer a cultura vibrar. Vamos ter em força, todo o estado. gente. Esse ano é nosso, vamos embora, vamos botar pra cima, vamos ganhar mais coisas do que a gente já tem hoje, que hoje é pouco. A gente quer mais, muito mais, e a gente consegue. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Denise. Foi muito especial. Vamos juntos, um abraço. todos nós juntos. Ó, um beijo grande. Fiquem com Deus, um bom dia, um dia abençoado, com muita inspiração, muito bom humor, tudo de bom pra vocês, ó. Beijo, beijo, tchau, tchau.